Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Nós estaremos fazendo uma leitura do versículo 47 ao 52. Que diz assim: E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus pela estrada. Deus amado, Pai querido, na Tua presença nós estamos nessa noite, reunidos na Tua casa, ó Pai, para Te louvar, para honrar o Teu nome, ó Pai querido, para aprender um pouco mais da Tua palavra, para acalmar os nossos corações, ó Deus, e para renovar a nossa fé em Ti, ó Pai querido. Ó Deus amado, esteja falando conosco nesta noite, ó Pai. Esteja direcionando a Tua palavra, esteja ministrando o Teu poder, ó Pai. No nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Esse momento do cego Bartimeu, um cego que estava à beira do caminho. Ele era um homem que a Bíblia não conta muito a sua história, a gente só vai encontrar nos livros apenas falando praticamente a mesma coisa. Um cego que estava à beira do caminho, um cego que ouviu falar de Jesus. Mas o que é interessante na história desse homem é que ele estava ali na beira do caminho pedindo esmola, porque ele era um homem que precisava de sobreviver. O seu pai provavelmente foi o Império Romano que havia matado, e ele era cego porque o próprio Império Romano também tirou os seus olhos. Então ele era um homem que havia sofrido uma perseguição, e ele estava ali na beira do caminho. Irmãos, existem situações em nossas vidas que não conseguimos, ou que não conseguiremos enxergar uma saída. Ficamos cegos, sem esperança, sem visão do que Deus pode fazer em nossas vidas. Diante de uma situação difícil, diante de uma tempestade, diante de uma tragédia. Ficamos às vezes como os discípulos ficaram na grande tempestade. E esquecemos quem é Deus na nossa vida. Quando abrimos lá em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 a 41, vamos ver que os discípulos foram possuídos de um grande temor. E de repente eles correm, chamam Jesus para acalmar a tempestade. Jesus acalma os ventos, Deus acalma a água e tudo volta ao normal. E os discípulos olham para Jesus admirados, perguntando: quem é este que até o vento obedecem? Aí agora eu faço uma pergunta para vocês, meus irmãos: os discípulos não andavam com Jesus? Os discípulos não já tinham presenciado milagres que Jesus havia feito? Por que eles tinham tanta dúvida e pergunta: quem é esse homem? Porque eles dormiam com Jesus, eles comiam com Jesus, eles andavam com Jesus. Todas as passagens bíblicas que nós vamos ver, a gente vai ler que sempre os discípulos estavam com ele. E agora ali naquele momento, aqueles discípulos, eles perguntam: quem é este?
Mas nós também somos assim, às vezes, quando nós estamos numa tempestade, quando nós estamos numa situação difícil. Nós esquecemos quem é o Deus que nós adoramos, nós esquecemos quem é o Deus que nós buscamos. E nós esquecemos que Jesus Cristo é a única solução na nossa vida. Nós esquecemos que Jesus Cristo é a única esperança que nós temos. É a única esperança. E a história, voltando aqui para a história do cego Bartimeu, essa história nos traz algumas lições. A primeira, estar no lugar certo. Aquele lugar era o lugar para o cego Bartimeu estar. Ele não tinha outro lugar para ele estar. Porque se ele queria receber moedinha para ele se alimentar, ele tinha que estar no lugar certo. E qual era o lugar certo para ele estar? Era ali, na beira do caminho, aonde passavam os viajantes, aonde passavam as pessoas que tinham dinheiro. Então, era na beira do caminho que ele estava, com a sua cestinha, com a sua sacolinha, com o seu chapeuzinho, pedindo esmola. Estar no lugar certo, meus irmãos, é que muitas vezes vai fazer a diferença nas nossas vidas. Estar no lugar certo. Qual é o lugar certo para nós estarmos hoje? Na igreja? Sim, é o lugar certo para nós estarmos. Lugar certo para os nossos filhos estar na igreja também. Por falar nisso, irmãos, traga os seus filhos para o sábado da alegria. Não existe melhor lugar para o seu filho estar no sábado à tarde, a não ser no sábado da alegria, aprendendo a palavra de Deus. É o lugar certo para eles no sábado da alegria. Então, qual é o lugar certo para você estar? Na presença de Deus, buscando o conhecimento de Deus, para que o vento, a tempestade, as dificuldades, elas possam bater na sua porta, mas você sabe que você está no lugar certo. Estar no lugar certo é um desafio na nossa vida. Aquele cego, ele estava no lugar certo, porque ele tinha a esperança que algo diferente poderia acontecer na sua vida. Então, meus queridos, busquem estar no lugar certo, no momento certo, para quando a sua bênção passar, você pegar, você não deixar ela embora. A segunda lição que esse texto traz para nós, conhecimento. Aquele cego Bartimeu, ele tinha conhecimento, e a gente vê a prova disso lá em Lucas, no capítulo 18 e 37. Quem puder abrir comigo, meus irmãos, que vai contar a mesma história, mas traz um detalhe diferente. Lucas 18, 36 e 17 diz assim: e ouvindo o tropel da multidão, ou seja, o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Olha só, um cego à beira do caminho, ele começa a ouvir aqueles barulhos e alguém fala para ele assim, ele pergunta o que era aquele barulho e fala, não, é Jesus, o Nazareno que está passando. Ele sabia quem era aquele homem que estava passando. Ele não teve dúvida de quem era aquele homem. E isso mostra para nós nos versículos seguintes que ele conhecia quem era Jesus. Ele sabia que aquele homem era a sua única esperança, então ele pensou, eu tenho que tomar uma atitude. E aí traz para nós a terceira lição, a decisão. Quando nós conhecemos Jesus, nós tomamos decisão, porque nós sabemos que Ele é a nossa única esperança. Que Jesus é a única esperança que nós temos. Aquele cego Bartimeu, ele conhecia Jesus. Ele sabia que Jesus era o homem que o povo estava esperando. Era o povo que o judeu estava esperando, mesmo que os judeus não aceitaram, mas ele sabia quem era Jesus. E aquele cego Bartimeu, quando ele ouve falar que era Jesus, o Nazareno, ele toma uma decisão. Ele está ali sentado na beira do caminho, mas ele toma uma decisão. E ele começa então a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Ele poderia dizer assim: ei, você aí que está passando, ô Nazareno, olha aqui para mim. Ele poderia gritar: olha, você que diz filho de Deus, olha aqui, faz um milagre na minha vida. Mas não, ele grita com autoridade, dizendo que ele sabia quem era aquele homem que estava passando pelo caminho, que não era qualquer pessoa para ele. E ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Uma ousadia, meus irmãos, uma fé. Um homem que acreditava que a esperança dele estava passando na sua frente. Um homem que acreditava que a oportunidade dele estava passando na sua frente. Então ele imediatamente, ele grita para que aquele homem escutasse. Mas como sempre, né, tem os empecilhos, tem as dificuldades. Porque nada vem tão fácil, né, pastor? Tem as dificuldades. Aí a multidão começa: fala mais baixo, para de gritar, fica em silêncio. Olha, você está atrapalhando, o mestre está caminhando, você está atrapalhando. Mas a decisão desse cego, ele tinha convicção, então ele grita mais alto ainda. Ele não deixou, ele não esqueceu o seu objetivo. Ele não deixou de lado por causa da dificuldade. Ele não deixou de lado por causa da multidão que estava ali tentando sufocá-lo, que estava tentando apagar, que estava tentando calar. Não, ele não deixou de lado. Porque ele conhecia e ele sabia que aquele momento era o momento dele ser abençoado e receber a sua bênção. Era a sua oportunidade. Eu não sei qual é a multidão que atrapalha você. Eu não sei se a multidão que atrapalha você é ansiedade, eu não sei se é depressão, eu não sei se é infidelidade conjugal no casamento, eu não sei se é um diagnóstico que você recebeu, que você está vivendo, eu não sei se é um diagnóstico que você recebeu do seu filho, eu não sei quais são as multidões que estão atrapalhando você de chegar até Jesus. Mas eu sei que nós temos que ter a decisão de passar por ela. Nós temos que ter a decisão de gritar por Jesus, o filho de Davi, para que a gente possa passar essa multidão. Então aquele homem que estava à beira do caminho, que sabia que Jesus era a sua única esperança, ele grita bem alto: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aquela multidão tentou atrapalhar. Aquela multidão mandou ele se calar, mas ele gritou mais alto. E Jesus escutou a voz. Olha que interessante, meus irmãos. No meio daquela multidão, e quando fala multidão, eu imagino que era muita gente mesmo. Né? Não era pouquinho não, devia ser muita gente. E no meio daquela multidão, Jesus ouve a voz daquele homem. Jesus poderia ter falado: não, deixa ele lá. Mas isso não era de Jesus. Porque Jesus conhecia o coração daqueles que o buscam. Então Jesus, ele pega, manda trazer aquele homem até a sua presença. E a gente vai ver lá em Marcos, no capítulo 49. Olha o que Jesus fala. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo. Aí a multidão foi lá, né? Olha, levanta aí, vamos lá. O mestre está te chamando, Jesus está te chamando. Vamos lá, que ele quer falar com você. Aí eles para dar aquela palavra, né, de consolo: olha, levanta, tem bom ânimo. Levanta-te, ele te chama. Levanta-te, tem bom ânimo, ele te chama. Meus irmãos, ele te chama. Não é qualquer pessoa que está chamando você para sair da posição de derrota que você está, não. É Jesus. Não é qualquer pessoa que está chamando você para mudar a sua vida, para sair da miséria espiritual, para deixar as migalhas que caem na beira do caminho para você, não. É Jesus que está chamando você para ter uma vida espiritual digna na presença dEle.
Não é qualquer pessoa que está chamando você para ter um relacionamento conjugal de fidelidade com seu esposo, com a sua esposa, não. É Jesus que está chamando você. É Jesus que está chamando você, levanta, venha comigo, né? Vamos passar por este caminho junto. Mesmo que seja difícil, mesmo que a multidão queira atrapalhar, mas nós iremos atravessar. Eu estarei com você. Nós temos que crer nas promessas de Deus e nós temos que conhecer as promessas de Deus para que a gente possa levantar do lugar que nós estamos, meus irmãos. É uma opção, é um passo que nós temos que dar, é dar o primeiro passo. Se eu não der o primeiro passo, eu não saio do lugar. E às vezes você vai estar sentado, deitado no chão, você precisa levantar. Aquele cego, ele poderia ter desistido. Não vou não, tem muita gente, eu não vou mais não, já passou, não vou mais. Mas não, ele levantou, mesmo sem enxergar, ele levantou e foi. Deus nos chama, e Deus chama você para levantar e ter bom ânimo, não fica caído. Aquele cego, ele levantou e foi na direção de Jesus. Mas assim, olha só, né, como que é Jesus, né? É muito engraçado, né? Jesus sabia o que ele queria. Não sabia? Sabia, Jesus sabia o que ele queria. Mas Jesus pergunta para ele, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Às vezes nós não estamos dizendo para Deus o que nós queremos. Nós temos que dizer para Deus o que nós queremos. O que nós queremos que Ele faça na nossa vida. O que nós estamos precisando. Não o que eu quero, mas o que nós estamos precisando. Diante do diagnóstico, nós precisamos de conforto. Nós precisamos da cura. Nós precisamos que Deus esteja conosco, nos ajudando a atravessar os momentos difíceis. No momento de luto, precisamos do apoio de Jesus, buscar Jesus para que a gente possa atravessar todo o momento, cumprir as 5 fases do luto, para que a gente não fique eternamente no luto doente. Quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, de que ele tem um TDAH, que ele tem um transtorno de autismo, que ele tem qualquer outro transtorno, nós precisamos estar ali diante de Deus, clamando a Deus para nos dar a orientação. O que é engraçado é que muitas vezes quando isso acontece, os casais se separam e a mãe acaba ficando sozinha com o filho. Ou com a filha. Deus está ali, Jesus está ali pronto para fazer o que nós precisamos. Às vezes é um casamento que foi desfeito, a infidelidade no casamento. Casais que não colocam privacidade nos seus relacionamentos. Casais que abram brechas do adultério nos seus casamentos. E a Bíblia é muito engraçada, meus irmãos. E às vezes eu vejo assim, eu trabalho muito com casais, e às vezes eu vejo assim, é uma coisa muito engraçada, né? Porque a Bíblia, ela fala para a gente que a gente tem que fugir da tentação e resistir ao diabo. Mas muitas vezes, homens e mulheres fogem do diabo e tentam resistir à tentação. A Bíblia não manda a gente fazer isso. Manda a gente fugir da tentação, porque a tentação te derruba. E manda você resistir ao diabo. Então, o que você quer que Deus faça por você? E ele pergunta para o cego Bartimeu, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Então, ali naquele momento, aquele cego sem olhos, olha só, ele não tinha olhos, porque aqui na Bíblia não vai contar a história dele, mas o cego Bartimeu, como eu falei no início, os seus olhos foram arrancados pelo Império Romano, segundo algumas histórias. Aí vocês imaginam só, aquele homem não tinha olhos. Como que ele ia voltar a ver? Diante de nós é uma coisa praticamente impossível para nós humanos e para a ciência, mas para Deus não. Então aquele homem chega diante de Deus, e diante de Jesus, e Jesus pergunta, o que queres que eu faça? Ele sabia que Jesus era a sua única esperança dele voltar a enxergar. Naquela época não se falava em transplante de olhos.
Naquela época não se tinha uma medicina como nós temos hoje. Então ele sabia que Jesus era a única esperança que ele tinha. Então ele fala para Jesus: tornar a ver. Eu quero tornar a enxergar. Então Jesus ali naquele momento coloca as mãos nos seus olhos e ele volta a enxergar e Jesus fala: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Algo maravilhoso começou a acontecer naquele homem quando ele ouviu a primeira vez que era Jesus que estava passando. E ele tomou uma atitude. Meus amados irmãos, tomar atitude na nossa vida é ter persistência. Precisamos ter a persistência na oração. Ter a persistência de acreditar que Jesus é a única esperança e de que Ele está cuidando de nós, seja o momento que for, seja o que nós tivermos que passar. Quando o mestre manda buscar aquele homem, ele toma uma atitude que é lançar a sua capa. Depois vocês podem ler o texto em casa. Ele lança a sua capa, ele tira a sua capa das suas costas. A capa naquela época era um objeto que o Império Romano dava para as pessoas, quando elas tinham autorização para ficar no meio do caminho pedindo. Quando não tinha aquela capa, não podia ficar no caminho pedindo, não podia ficar na estrada, não podia ficar ali naquele lugar onde passava gente. Tá? Então, para ficar ali, tinha que ter a autorização do Império Romano. Então, essa capa que ele trazia, que ele estava ali, que também servia para cobrir do frio, era uma capa que simbolizava que ele podia ficar à beira do caminho. Mas quando ele ouve que Jesus estava chamando ele, a primeira coisa que ele faz ao levantar é jogar essa capa fora. É despir dessa capa. É jogar. Ele não queria mais que aquela capa fizesse parte da vida dele. Porque ele ia para uma nova história, para uma nova vida. O que prende você? O que está te prendendo, o que está impedindo você de levantar e ir até Jesus? É o orgulho? É o medo? A insegurança? O que impede você de caminhar até Jesus? O que você precisa tirar da sua vida para você seguir o caminho e chegar até Jesus? Tem muitas coisinhas que acontecem na nossa vida no dia a dia que às vezes a gente não percebe que a gente precisa abrir mão. E às vezes essas coisinhas nos atrapalham a nossa comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E esse homem, então, acreditando que Jesus era a sua única esperança, e ele sabia que aquela capa não ia mais fazer parte da sua vida, e ele não queria mais aquela capa, porque ele não queria mais ter a lembrança do seu passado. Porque passado, meus irmãos, tem que ficar no passado na nossa vida. A gente não pode estar trazendo o passado para o presente, por isso que é passado, né, que tem que ficar no passado. Então, o cego Bartimeu queria que esse passado ficasse esquecido e que essa capa não viesse junto, porque essa capa era uma lembrança muito triste. O cego Bartimeu nos ensina, meus irmãos, que temos opções de mudança, que não podemos nos calar diante das multidões que nos impedem ou tentam nos impedir de chegar até Jesus, de receber a nossa bênção. Mas o cego Bartimeu nos ensina que nós precisamos conhecer o nosso Jesus, que nós precisamos ter atitude de fé, que nós precisamos desfazer de nós mesmos, do nosso eu, aquele eu orgulhoso que a gente tem, que a gente acha que às vezes que é autossuficiente. Esse eu precisa ser destruído também. O cego Bartimeu nos ensina que as dificuldades da vida virão até nós, elas poderão chegar até nós. Mas tudo vai depender do meu levantar. Tudo vai depender do que eu creio. E a oportunidade, ela vai passar para me levantar e continuar. O cego Bartimeu, ele sabia disso, porque ele conhecia Jesus.
Conhecia não, ele ouvia e ele sabia que Jesus um dia ia passar. A Bíblia não nos conta mais a história do cego Bartimeu, mas segundo alguns historiadores, ele deveria ser um homem, a sua família ser um homem religioso, ser uma família religiosa. Por isso que quando falam para ele que era Jesus o Nazareno, ele imediatamente ele começa a gritar, porque ele sabia quem era esse Deus. Precisamos saber quem é Jesus na nossa vida, para que a gente possa gritar bem alto quando nós precisarmos desse Jesus. Jesus, filho de Davi, olha para mim, tenha misericórdia de mim, cura minha alma, cura o meu coração, eu preciso de Ti. Para a gente não ter vergonha de chorar diante de Deus, de clamar diante de Deus quando a gente precisa. Então a gente fica carregando o choro e a gente não chora diante de Deus. A gente não fala para Deus o que está dentro do nosso coração e nós precisamos. Então o cego Bartimeu, ele nos ensina que Jesus é a única esperança que nós temos. É Ele que vai fazer a diferença na sua vida. É Ele que está passando sobre a sua vida. É Ele que está passando na sua frente. E depende de você, de gritar por Ele, para você levantar do lugar que você está e caminhar até a direção dEle. No versículo 10:49 de Marcos, diz assim, vamos novamente. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É tempo de levantar, é tempo de deixar o desânimo, é tempo de caminhar, é tempo de estar na presença de Deus. Eu não sei se você está na beira do caminho, se você está sentado, eu não sei como que você está vivendo a sua vida, de migalhas, se você está vivendo a sua vida da plenitude do Espírito Santo, mas eu sei que Deus chamou cada um de nós para viver uma vida de plenitude do Espírito Santo. Nos chamou para viver uma vida de autoridade, uma vida crendo no que Ele tem nos ensinado.